Bora? Então bora. Senhoras e senhores, vamos começar então agora com toda criança deve assistir esse filme, ou seja, Pinóquio, o clássico da Disney. Vamos ver o que a Planga Studios tem a falar sobre isso. Um filme que fala sobre os perigos do consumo de álcool e drogas, Perigos. trabalho análogo à escravidão, sequestro e tráfico infantil. Não, esse não é um filme classificação mais 18. Ele é, por incrível que pareça, livre para todos os públicos. E o mais impressionante, ele é da Disney. Esse é Pinóquio, o filme que toda criança deve assistir. Oi, eu sou a Gabi. E todos nós sabemos que a Disney não está muito bem das pernas nesses últimos anos. Mas vamos voltar para uma época em que ela ainda era boa. Em uma época em que o Walt Disney era vivo e fazia grandes clássicos. A era de ouro da Disney. Lá nós somos agraciados com clássicos que entraram para a história não só da empresa, mas do cinema. A Branca de Neve e os Sete Anões, Dumbo, Fantasia, Bambi e Pinóquio. Todos esses marcaram presença, conquistando vários prêmios e o amor do público. Mas vamos focar apenas no último por hoje. De Branca de Um Neve. filme de 1940 que consegue ser atemporal e super necessário, trazendo ensinamentos morais que toda criança precisa saber. E que também conta com essa animação super estilosa e fluida dos primórdios dos longas animados, que mesmo sendo à mão, consegue ser muito superior à grande maioria das animações atuais de grandes orçamentos e tecnologias. GP tem uma... Sinceramente, as animações 2D deveriam voltar. A Disney está perdendo milhões por causa disso. Estão investindo agora em animações 3D em que os personagens parecem chiclete. Nossa, sério, o design dos personagens atualmente tá ficando um negócio feio, caricato, totalmente sem detalhes, sem vida. Parece que é Ctrl-C, Ctrl-V dos bichinhos. As princesas já tinham começado a acontecer isso, porque sinceramente, a Elsa, a Anna, a Rapunzel, tu só troca a peruca, digamos assim, do personagem e vira outro personagem. A carinha delas é igual, é idêntica. Antigamente tinha tão mais vida, tinha mais característica, tinham mais formas os personagens. Agora, tudo parece Steven Universe, digamos assim. Tu vai pegar os personagens de Red ou do Hélio, esse novo que lançou agora, desse mundo estranho ali que veio também. Parece todos os mesmos personagens, que é gorduchinhos, bochuchudinhos, e é só isso. Até um filme que eu gostei bastante de Luca, mas o personagem também é todo redondão, é estranho, é diferente e é magricelinho. É um design que pra mim não cativou tanto. Aqueles bocões, parece Fuga das Galinhas. Tu vai ver os personagens de Luca e parece de Fuga das Galinhas. Parece que falta aquela alma. O Luca, ele tentou bastante. O filme, ele tem cenas mais impactantes, tem cenas bonitas, mas ao mesmo tempo parece que assim, o filme vai fazer a gente desmanchar, vai chorar na cena em que o Luca é cruel com o próprio amigo. E não dá esse impacto. O filme não conseguiu dar esse impacto, coisa que antes a Disney estalava os dedos e a gente tava debulhando em lágrimas. Tinha mais emoção, tinha mais apreço pelo próprio trabalho. E hoje em dia, nossa, tá faltando muito isso. E não vem com essa coisa de, o 2D não dá mais dinheiro. O que é Klaus? Você já viu a animação Klaus? Aí vai ficar, não, mas Klaus é 3D. Não é 3D, é 2D. Com pintura super bem feita pra lembrar o 3D, mas ele foi feito à mão, ele é em frames. Klaus é uma animação lindíssima, maravilhosa, então não tem essa de 2D não dá mais dinheiro, 2D não cativa mais as crianças, é claro que cativa. Vamos continuar o react. Isso aqui é uma palhaçada. E sim, gente, eu, por uma maníaca por Disney, continuo vendo todos os filmes que lançam. Eu sofro vendo essas bodegas de mundo estranho. Não sei por que fizeram esse negócio. Já eu sou aquela a favor de, por exemplo, Onward. É muito esquecido. Eu amei Onward. Eu acho que a história podia sim ter sido mais aproveitada, podia ter mais emoção, a cena final consegue ganhar o público, mas não chega a ser tão emocionante quanto a Pixar geralmente faz. Mesmo assim, Onward pra mim foi um dos filmes que deu uma salvadinha nessa nova época da Disney. Elementos, apesar de também ser um filme meio bobinho, de ter ali um personagem que é não binário, de tentarem botar esses personagenzinhos ali, mesmo assim cativa. Eles voltaram com o clássico de Romeu e Julieta em Elementos, e acho que isso eles acertaram muito. Erraram um pouquinho no Gota ser tão chorão, ser tão frágil, ser aquele... Não sei, parecia que eles queriam botar o macho frágil no bagulho e a mulher super empoderada e forte que tem que fazer tudo e acalmar o macho. Isso eu não gostei tanto. Gostei dele ser emocionado com a vida. Começamos bem o react. É que é Disney, eu vou pistolar. Eu amo Disney.
mesmo desse jeito horroroso. Quer dizer, desse jeito horroroso aí nem tanto. Mas Elementos é um filme que eu já vi, sendo bem sincera, umas 16 vezes. Eu realmente gostei muito de Elementos. Eu gosto da trilha sonora de Elementos, os personagens me cativam muito. A Faísca é um bom personagem. Então, faltou ainda uma cena mais drástica, mais dramática. A cena dramática não teve aquele ápice porque a gente sabia que ia dar tudo certo. Não teve aquela enganação, digamos, da Pixar de poxa, vai dar ruim, eu vou chorar, mas é um filme de criança, não pode dar ruim. A gente não fica com essa sensação. A gente sabe que vai dar certo, sabe? Faltou a Pixar, como é que eu vou dizer? Arriscar um pouco mais. Faltou isso. Mas o filme em si é lindo, eu também gostei, tá aprovadíssimo. O Elementos, o Onward, o resto, meu Deus do céu. O Red, eu tentei dar uma chance, porque tinha aquela musiquinha que ficou viral, né, dos garotinhos de K-pop lá, do Four Town, que eram 5 garotos, mas é o Four Town. Mas o filme é muito bobinho também, não tem uma cena tão impactante. Parece que eles tentaram fazer a mesma coisa que aconteceu em Valente, de ser uma história com a mãe, que a mãe é muito brusca não, muito dura, muito rígida com a filha, e a filha só quer ficar livre, quer fazer as coisas dela e tá tentando conquistar a mãe e não tá dando certo. Mas parece que o momento do filme desandou em Red. Red me dá vergonha. O filme não chega a ser ruim, mas ele é neutro. Ele é um filme assim, cinza. Ele só aconteceu, pronto, tá ali. A gente pode assistir uma vez na vida e pronto. Assisti Red. E tinha um tema que podia ser tão pesado mesmo, sabe? Mas ok, existiu. Red existiu. É divertidinho. A que mais me cativou, na verdade, no filme Red foi a amiguinha dela, que eu esqueci o nome. A que com um gorrinho verde e aparelho. Pra mim foi a mais cativante. É um filme divertidinho, pronto. Mas não é marcante, que nem geralmente as animações da Disney. Ai, vocês tinham comentado um aí, chat. Qual que era que eu queria comentar também? Divertidamente. Divertidamente é um filme que eu vi, o primeiro, eu chorei, eu debulhei, e eu fui mostrar pros meus pais esse filme. E eu gosto muito. O segundo, Divertidamente, já tava tipo assim, vão estragar, porque tá na época da Disney que o filme vai virar uma coisa horrível. Até que não. Mostraram bem o que é a ansiedade, o que é aquela coisa de a gente tentar largar a nossa personalidade comum pra tentar se encaixar em alguma coisa que não é nossa, que não é o nosso universo, não é o nosso mundo, mas poxa, tá na moda, parece certo, eu vou me forçar a entrar aqui e mesmo que eu não consiga, eu vou continuar me forçando, eu vou continuar tendo isso e a gente começa a ter aquela ansiedade, aquelas coisas horríveis, a gente começa a tentar mudar a nossa personalidade pra encaixar ali. Então isso eu acho que o filme trouxe bem. Foi interessante. Mesmo assim, eu ainda acho que faltou uma emoção em Divertidamente 2. Eles conseguiram de novo, isso que eu tenho que elogiar, eles conseguiram de novo fazer um filme pra crianças e adultos. As crianças viam, nossa, poxa, a Riley tá mal, poxa, a Riley não tá fazendo umas coisas legais aqui. Os adultos viam, meu Deus, ansiedade, depressão, vergonha, fracasso na vida. Os adultos estavam, meu Deus, pelo amor de Deus, era pra ver um vídeo infantil, uma coisinha infantil e boa. Então, a Pixar conseguiu de novo fazer aquela coisa de a visão infantil e a visão adulta. Que eles tinham muito nos filmes de antigamente e agora parece que eles perderam seu tabubinho. Eles têm que voltar com a visão para os dois públicos. Pra ficar bonito, pra ficar lindo, formoso, cheiroso, garboso. Eu vi uma teoria que a personagem principal de Divertidamente 1 estava indeciso em sua sexualidade, pois tinha emoções masculinas, raiva, medo, e emoções femininas, como nojinho, tristeza e alegria. Eu vi algumas coisas parecidas com isso, já que as personalidades do pai, quando aparecem, são todas machos, e as personalidades da mãe são todas fêmeas, digamos assim, né? Mas eu acho que, em questão da Riley, não tem isso de estar com a personalidade sem saber o que fazer, eles só quiseram expandir mais as personalidades, digamos assim. E o da mãe parece tipo, não, ó, são as mesmas, só que mães são as mesmas, só que pais. Pra mim não tem isso da Riley não saber o que ela quer. Vamos aproveitar e vamos dar profundidade aos personagens, independente do sexo deles. Não precisa ser um monte de fêmea só porque é a cabeça de uma menina. Então eles quiseram dar mais personalidades para as personalidades, para os sentimentos. Acho que foi só isso. Essa teoria pra mim não cola muito, não gosto. Apenas não se preocuparam com isso na Riley. Exatamente. Só tipo, vamos fazer eles assim, independente do sexo, independente dos gêneros deles ali. Essas são as personalidades da Riley, independente do gênero ao qual ela gosta ou deixa de gostar ou como ela se sente. É como o Imaginago disse, é que a Riley não tem personalidade definida, porque ela é insegura. Pra ser sincera, isso aí, acho que não tem tanta profundidade de tipo, poxa, o raiva e o medo são homens por causa disso, aquilo, outro. Acho que não chega a ser tanto. Insegura sim, a Riley é. Mas a gente vê ali nas memórias toda a infância dela. Vai virar Não, vou ver o react, gente. Tudo bem, vamos lá. Eu acho que nem é isso que o Imaginago falou, porque dá pra ver que a infância dela, mesmo ela sendo tímida, ela não era insegura, ela fazia amigos, ela tava feliz consigo mesma, ela era feliz. E depois, sim, com um novo colégio,
com novas experiências, com a mudança de vida, ela ficou mais insegura, ficou mais fechada, porque ela realmente não conhecia ninguém. Ela não tinha alguém a quem se agarrar pra tipo, ok, você é meu porto seguro, posso estar com você. Não, ela vestiu a máscara de eu estou bem, vai ficar tudo bem. E daí que começou as inseguranças. Mas isso, as emoções da Riley já estavam formadas. Ela já tinha ilhas ali, né, de emoções, de comportamento e tudo. Então, pra mim também isso que o Imaginago falou não faz tanto assim a ver, não tem tanto a ver também. Acho que era só o jeito que eles quiseram fazer os designs dos personagens, sem se importar muito com a Riley menina, vamos fazer todos serem meninas, sabe? O vídeo virando 3 horas pra editar. Mas é um assunto legal, um assunto bom, é um assunto bacana. Tá, eu vou deixar o vídeo rolar, senão realmente o react vai ter 15 horas de duração, pelo menos 1 hora de duração, e o vídeo só tem 9 minutos. Então vamos tentar deixar... A moça nem falou de Pinóquio ainda, coitada. A Gabi me perdoa. Ok, vamos deixar a Gabi falar, tá bom, chat? Vamos lá. maioria das Vou tentar me animações segurar. atuais de grandes orçamentos e tecnologias. Coisa horrorosa. Gepeto é um marceneiro solitário que sonha em ter um filho. Então ele cria o Pinóquio. Mas ele é apenas um boneco de madeira, sem vida, sem personalidade. Gepeto pede então para a estrela cadente o presentear com um menino de verdade. Estrela essa que tem grande importância na história da Disney, estando presente em todos os filmes. E até na própria logo da empresa, representada pela música When You Wish Upon a Star, que toca nessa cena do Gepeto, e antes ainda é cantada pelo Grilo Falante, que fala sobre realizar seus desejos. Olha isso ali atrás, quem você seja ou o quão difícil, qualquer sonho pode se realizar se acreditar. Ela não só combina com a mensagem da cena, mas também com o que a Disney representa. Ou pelo menos deveria representar, né? O desejo deles se realiza. Ai, nossa, o Wish... Não, eu não vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar pra falar sobre isso ou não vou parar, chat? Eu vou parar pra falar sobre essa atrocidade ou não paro, chat? Fale, mulher. Não, chat. Isso aqui merece um vídeo apenas pra este troço. Por quê? Porque eu vou fazer o dever de casa de novo. Eu vou reler a história que deveria ter sido pra lá, eu vou rever o artbook e vamos ter um vídeo digno para este negócio que representou os 100 anos de Disney. Filme esse que os créditos eram mais emocionantes, lindos, cativantes e profundos do que o próprio filme. Sim, os créditos literalmente eram a melhor parte desse filme. Por que, vocês me perguntam? Porque enquanto subia ali o nomezinho das pessoas coitadas que tiveram que participar deste negócio, apareciam, como o pozinho da sininho ali, os filmes clássicos da Disney. Eu chorei nos créditos. Por quê? Porque apareceu o Milo Tats, de Atlantis. Apareceu o Jim Hawkins, de Planeta do Tesouro. Apareceu os clássicos lindíssimos esquecidos da Disney. Porque os créditos emocionaram muito mais e tiveram muito mais a ver com os 100 anos de Disney do que o filme que foi feito para representá-lo. Pois é, eu não consegui, chat. Eu preciso falar pelo menos um pouquinho sobre o que é esse filme. Talvez futuramente eu faça um vídeo mais aprofundado, contando sobre a história, sobre o artbook, sobre os personagens, como é que eles deveriam ser feitos, easter eggs e tudo mais. Mas nesse momento, eu vou dar pra vocês um vislumbre do que esse filme deveria ter sido. Então, um insertzinho aqui para falar um pouco mais sobre o Wish, essa animação que poderia ter sido um marco positivo para Disney e que na verdade se tornou uma grande decepção, não é mesmo? O roteiro original de Wish tinha basicamente 3 grandes mudanças do que acabou virando o filme atualmente. Primeiro, a animação iria reviver o estilo clássico da Disney, ou seja, seria em 2D. A animação em si não ficou feia, mas ficou mais do mesmo. Ao invés disso, teríamos novamente o nosso tão amado 2D. Um clássico nos tempos modernos. A Disney poderia ter feito uma grande reverência ao início do estúdio, trazendo o 2D de volta nessa comemoração de 100 anos. Nada mais justo do que voltar às raízes para homenagear esse marco da história da animação, não é mesmo? Mas não, nos entregaram essa animação 3D, que até que é bela, mas acaba sendo mais do mesmo. Nenhuma inovação. E nada memorável. Segundo ponto, o romance clássico também voltaria. A donzela e o rapaz, juntos para enfrentar as adversidades da trama. Isso mesmo, senhoras e senhores, teríamos o personagem nomeado como Starboy, um menino mudo, a representação viva da estrela dos desejos, que aprenderia o que é o amor com a protagonista Asha, e que teria um dueto emocionante com ela, mas que apenas o espectador ouviria sua voz. Mais ou menos como a Sona de League of Legends, pra quem conhece a personagem. A música seria uma reprise do dueto feito anteriormente no filme, pela protagonista e o vilão, usando a música At All Costs, só que de uma maneira mais romântica e salientando o amor que o Starboy teria por Asha.
Esse personagem teria de ser sacrificado no final, para deter o vilão e então voltar para sua forma de estrela lá no céu. Teríamos esse final emocionante, meio triste pra falar a verdade, não é mesmo? Mas comovente, do mocinho tendo que se sacrificar para salvar o amor de sua vida. Gente, olha só que coisa linda que poderia ter sido! E por último, mas não menos importante, terceiro ponto. Teremos um casal de vilões. Ambos seriam igualmente cruéis e teriam sido possuídos pelo poder do livro dos feitiços. Ao invés da rainha bondosa e oprimida e o rei tirano e sedento por poder que a gente ganhou no filme atual. Poderíamos ter tido um casal cativante de vilões. E um pet malvado. Um gato, é claro. Seria um legado, uma referência aos antigos vilões que eram realmente narcisistas, famintos por poder e com certeza cruéis. Né Scar, né Gaston, né Jafar. Mas não, resolveram mudar a rainha e fazê-la bondosa e contra o tirano rei louco. Eu preferiria que eles tivessem mantido esses 3 pontos. Ter de volta a animação 2D, um casal de vilões e, principalmente, o romance clássico. Teria sido, de fato, uma grande homenagem aos 100 anos da Disney. Algo memorável, que teria resgatado a essência do estúdio. Acho que eles poderiam só ter tirado umas coisinhas aí da obra atual também, não é mesmo? Como, por exemplo, o sidekick falante. Acho que era pra ser algo cômico na animação, mas só ficou um negócio bizarro e desnecessário mesmo. O cabritinho falando com voz grossa. Então podia ser só um cabritinho fofo que acompanha a protagonista. Estaria ótimo. Também os amigos da Asha, uma referência aos 7 anões. São totalmente desinteressantes e desnecessários pra história. Eles poderiam ter feito 1 ou 2 amigos, personagens com mais profundidade e carisma, que fizessem o público se importar com eles e se interessar, aproveitar os momentos deles em cena. Como, por exemplo, os personagens de Atlantis. Mylon tem seus companheiros de viagens. Somos apresentados brevemente a cada um deles durante o filme e nos apegamos a eles, a todos eles. Tanto que, no final, nos sentimos igualmente traídos pelos personagens, assim como Mylon foi. O filme Wish também quis trazer várias referências dos clássicos, detalhes espalhados por todo o filme. A ideia realmente era boa e faria o espectador olhar mais atento ao filme, procurando cada um dessas referências, cada detalhezinho que lembrasse outro filme. O começo em si da animação é o livro de histórias se abrindo e revelando o "Era uma vez, em um reino distante, tal e tal coisa acontecia", que é totalmente a referência aos clássicos da animação da Disney. Até mesmo referência a esse react que a gente tá vendo Verdade, né? A gente tava num react, né? Virou um desabafo e um review do filme Wish, senhoras e senhores. Ok, parei. Vida que segue. Aí está meu pequeno desabafo sobre esse filme que poderia ter sido tudo e acabou se tornando nada. Agora, sem mais enrolações, de volta ao vídeo. E olha o que eu falei do design. Se virassem pra mim e dissessem assim, olha, não, a Moana botou um vestido e mudou o penteado. Beleza, Moana, legal, ficou bonita essa Moana. Cadê aquelas características super diferentes de cada personagem da Disney? Não tem. É a Moana 2.0. Vamos seguir. Representar, né? O desejo dele se realiza e o boneco de madeira ganha vida graças à Fada Azul. Consigo. Ela personifica a consciência do Pinóquio no grilo falante, que passa a acompanhar o garoto para impedir que tome decisões ruins. É interessante que escolheram justamente um grilo para ser a consciência, porque ele é pequeno e faz sons baixos, difícil de ouvir, assim como nossa consciência, que raramente a escutamos. Porém, ele ainda não é um menino de verdade. Ganhou vida, mas não é um humano. Para ser um, Pinóquio precisa provar ser corajoso, verdadeiro e altruísta. Esse filme ensina valores como responsabilidade, coragem e principalmente ouvir os seus pais. Valores esses que logo nos primeiros minutos de sua vida ele não respeita. O menino não só mata a aula, mas também vai embora com 2 estranhos, um deles sendo uma raposa, que são animais conhecidos por serem traiçoeiros. Ei, Poxa, Gabi, vacilou, Gabi. Poxa, Gabi, eu não sou traiçoeira, tá, Gabi? Tu pare com isso, eu sou uma raposa muito bonitinha, tá? Poxa, Gabi. Não, Gabi, vamos conversar, não é toda raposa que é traiçoeira. O João honesto é outros 500, tá? Ele não é honesto por bodega nenhuma, eu entendo. Mas não é toda raposa que é assim não, Gabi, pelo amor de Deus. Eita, vazou nada, eu não sou desonesta. Que isso, vazou os planos da Miyumi? Ninguém precisa saber, tá tudo bem. A dominação do mundo é na 5ª, tá? Não esqueço. Continuamos. Estranhos, um deles sendo uma raposa, que são animais conhecidos por serem traiçoeiros, e que ironicamente tem o nome de João Honesto. Eles dizem para o garoto que o tornaria um grande ator. O Pinóquio é a representação de todas as crianças,
Ele é inocente e inconsequente. Faz o que não deve simplesmente porque parece divertido. Ele não sabe a real Exatamente. consequência de suas ações. Esses dois caras levam o garoto para um show de marionetes, onde ele passa a trabalhar para o Stromboli, o que parece uma boa no começo, já que ele automaticamente fica muito famoso. Afinal, ele é um boneco que fala, né? Mas por ele ser uma criança, assim como a dupla do começo, Stromboli se aproveita da inocência do garoto. Ele não recebe nada, mesmo tendo feito tudo, e ainda é proibido de voltar para casa. O desgraçado prende ele em uma gaiola e até ameaça ele de morte. O garoto vira escravo desse arrombado aí. Dá um desespero de ver ele lá sozinho nessa situação. As emoções dele são passadas pra gente. O grilo até que chega bem rápido pra salvá-lo, mas não consegue tirar ele da gaiola. Mesmo assim, isso já traz um alívio, que logo já é trocado por tristeza ao ver Gepeto desesperado à procura de Pinóquio. Seu maior sonho era ter um filho, e quando finalmente consegue, ele o perde. Não há nada mais triste pra mim do que um pai ou uma mãe perder o seu filho. O desespero de Joyce ao perder Will em Stranger Things foi muito mais triste pra mim do que a morte de qualquer outro personagem da série. A angústia de não saber se seu filho ainda está vivo, de não saber se alguém o machucou. Essa insegurança pra mim é uma das coisas mais tristes que se pode acontecer. Por isso que eu digo, se não fosse pelo grilo falante, esse filme seria super depressivo. Ele faz umas piadas de vez em quando e nos acalma, porque nós pensamos, bom, pelo menos o Pinóquio ainda tem o grilo para ajudar. Se não fosse por isso, tenho certeza que ele seria muito mais triste que Dumbo, que inclusive também tem um personagem parecido, mas ele não consegue aliviar tanto a tristeza quanto o grilo. A fada azul retorna para ver como o garoto está, e ele mente Dumbo para ela várias traumatizante. vezes, fazendo seu nariz crescer, que é a outra lição que esse filme passa. Mais uma, né? Nunca mentir. Ela dá ao Pinóquio outra chance de se provar ser digno de ser um menino de verdade, e o solta. Então, ele e o grilo voltam a caminho de casa, mas é óbvio que não ia acabar por aí. Pinóquio é parado pela dupla de novo, e com simplesmente a mentira mais estúpida que eu já vi, eles conseguem convencer o garoto a ir para a Ilha dos Prazeres, um lugar onde as crianças podem fazer o que quiserem, sem regras. Lá, Pinóquio é influenciado por um outro Cenas garoto a beber, fumar e aterrorizantes. destruir as coisas, por diversão. Mas é claro que isso tudo é uma armadilha para prender as crianças lá, e poder vendê-las depois. Eu falei que esse filme era bem mais pesado do que você lembra. E a cena Então do não é Pinóquio vender as fumando crianças, bem é estranha. vender os burros Propositalmente, que as crianças se para que tornam. vejamos como isso é ruim para o nosso corpo. Ele passa mal e nem consegue ficar em pé direito. Então o que parecia incrível no começo se torna um grande pesadelo. Inclusive eles enfatizam bastante que todas aquelas crianças são burras e não vão à escola. Tanto que elas se transformam em burros, literalmente. Transformação essa que também é bem bizarra para um filme infantil. Mas, sinceramente, tem que ser Disney mesmo. antiga. Se eles amenizassem o filme, ele não teria nem metade do poder que tem. Por mais que pareça um exagero, é importante que seja assim, para que as lições fixem na mente. Se eles amenizassem o filme, não teria nem metade do poder que tem. O que fizeram com o live action, chat? Pois é, né? Pra quê live actions hoje em dia, não é mesmo? Pra quê? Dito isso, vocês sabiam que tem um live action de 1996? Chamado As Aventuras de Pinóquio, o filme. Esse filme eu vi na minha infância, eu aluguei o VHS pra assistir isso. Tinha umas cenas meio bizarras, como o Gepeto perder a guarda do Pinóquio, não sei o porquê disso, mas tem uma cena do Gepeto em um tribunal, com correntes e tudo nas mãos, e o Pinóquio depois sendo levado pelo marionetista malvado para trabalhar em sua trupe de marionetes. E a parte dos burros também é interessante. Lá, eles precisavam passar por uma montanha-russa amaldiçoada, aí sim, as crianças viravam burros. A transformação do Pinóquio também assustava um pouco, e as orelhinhas dele de burro eram arrancadas por um dos vilões. Ele sofre bastante nesse filme. Até a parte da baleia, inclusive, ele começa a mentir enquanto ele e o Gepeto estão dentro da baleia, o nariz dele cresce e ele praticamente empala a baleia por dentro, daí a baleia cospe eles, pra depois em si ele salvar o Gepeto, eles estão na praia e acontece aquela cena linda do Pinóquio virando um menino de verdade. Eu até gostaria de rever esse filme atualmente pra ver se era tudo isso que eu gostava quando era criança. Mas ok, voltando ao react. Das crianças. Eu digo crianças, mas adultos também, adolescentes, qualquer pessoa. As lições desse filme são Olha só bem que cena universais. maravilhosa. É que o foco é nas crianças, óbvio, afinal é um filme da Disney. Olha, eu sempre fui bem medrosa, principalmente quando criança. E mesmo assim, minha mãe às vezes contava aquelas histórias clássicas, tipo a do Homem do Saco.
E apesar de eu ter bastante medo, isso só teve resultados bem positivos no futuro. Sempre fui muito comportada, nunca dei trabalho para os meus pais. E um dos motivos justamente foi essas coisas que os meus pais me falavam. O medo, na medida certa, é claro, pode ser uma ótima saída para nos ensinar inúmeras lições. E Pinóquio usa essa ferramenta da melhor forma possível. Aliás, o menino que Usa esses influencia traumas o de Pinóquio, vida, né? o Espoleta, sim, esse é o nome dele, em um certo momento começa a assoviar a mesma música que a dupla lá de trás cantou para o Pinóquio. O que dá para deduzir que esse garoto é só mais uma vítima dos dois, que enganam várias crianças com esse mesmo papinho de ser um grande ator. Bom, Pinóquio está prestes a se juntar às demais crianças, transformadas em burros e que irão ser vendidas. Nunca mais poderão ver seus pais e provavelmente serão escravos até morrer. Sorte dele que o Grilo estava lá para ajudar. Os dois conseguem fugir, mas quando chegam em casa, seu pai não está lá, afinal ele foi procurá-lo. Através de uma carta, Gepeto avisa Pinóquio que foi engolido por uma baleia e está preso lá. Essa é uma parte bem mais viajada do filme. Eu particularmente prefiro o primeiro e o segundo ato, mas apesar disso temos uma atitude muito linda de bravura da parte de Pinóquio, que salva seu pai. Então isso meio que compensa a maluquice que é esse negócio de ser engolido por uma baleia e tal. Então o Pinóquio age ali como um herói, como eu disse, uma atitude de muita bravura e praticamente que se sacrifica para salvar o Gepeto. Ele até morre, sim, o Pinóquio morre no filme. Mas a fada, obviamente, ela não ia deixar que o filme acabasse de uma forma tão triste assim. Ela traz o Disney Pinóquio live de volta action. à vida, mas não do mesmo jeito. Ele vira um menino de verdade. A felicidade do Gepeto ao ver o seu filho vivo é tão sincera e contagiante. Depois vemos aquela estrela novamente com uma reprise de When You Wish Upon a Star de fundo. A melhor maneira de encerrar um filme tão lindo como esse. Pinóquio é um dos meus filmes favoritos da Disney. Eu fico muito Nossa, desculpa, Gabi, eu vou te atrapalhar de tão novo, lindo Gabi. como esse. Pinóquio é um Não é pessoal, Gabi, é só que, gente, esse curta de aniversário da Disney, também eu posso dizer que foi muito mais emocionante, muito mais lindo, muito mais cativante e profundo do que o filme de Wish. Isso aí foi um curtinha que eles fizeram pra juntar todas as obras da Disney, pra fazer ali a foto do aniversário de 100 anos. Tudo que a Disney conquistou em 100 anos. E é lindo ver o Mickey e o pessoal tentando buscar todo mundo ali nos estúdios pra poder, enfim, tirar a foto. É belíssima. Queria que eles tivessem tirado essa foto na estátua do Walt Disney? Sim. Talvez, provável. Mas mesmo assim, ver tantos personagens belíssimos desse jeito, até personagens esquecidos. Nossa, eu vendo essa imagem agora aqui, eu tô achando tão linda, tão bonita. Tem tantas coisas assim que dão aquela nostalgia boa, aquela nostalgia gostosa. Até o Merlin, ali do lado da Siso, vocês estão vendo aqui, ó, aqui tá Siso. Tem o Merlin de fantasia. Tá muito bonitinho. Tá muito, muito lindo. Nossa, tem tantos personagens que... Olha aqui o Dodó! Viu como as raposas não são traiçoeiras e cruéis? Quem aí conhece o Cão e a Raposa? Tá aqui o Dodó e o Toby. Maravilhosos, tá? Uma raposa linda, catita de catibeluba, fofíssima, que não é traiçoeira. Com licença. Fantasia melhor que Disney atual. Nossa, mas os dois filmes de fantasias são lindíssimos. Por que é que eles não fizeram um Fantasia 2024. Esqueci quando é que foi os 100 anos, foi ano passado. Por que não fizeram um Fantasia 2024? Ou então faz o Fantasia 100, sei lá, por causa dos 100 anos. Ia ficar tão lindo, tão bonito. Mas o que a Disney pensa? As crianças não gostam de músicas orquestradas e essas coisas esquisitas de adultos velhos e não sei o que, com desenho. Fantasia era lindo. Eu não lembro nem quantas vezes eu vi Fantasia, foram inúmeras e inúmeras vezes. E teria com certeza sido uma homenagem muito mais bela. Olha só tudo que a Disney fez, poxa. Chat, isso aqui é que é Disney. Criança é burra. Pois é, eles estão com isso de agora. Ai, a criança é burra. Eles
Pensa que tem que mastigar muito o filme agora, tem que fazer uma galinha pintadinha para as crianças entenderem. Não precisa, Disney, vocês podem fazer um filme profundo. O que era Bernardo e Bianca, os ratinhos sofrendo até não poder mais para salvar uma criança. Eram filmes lindos. O Ratinho Detetive também, nossa, é muito fofinho. Eram filmes de verdade, filmes maravilhosos que encantavam, que tinham uma história absurdamente linda com uma lição de moral que fazia a criança parar e pensar na vidinha dela. Vamos voltar pro React, chat. Vamos voltar pro React. Um dos meus filmes favoritos da Disney. Eu fico muito feliz em rever com vocês e apresentá-lo para mais pessoas que talvez nunca tenham assistido. Até porque, apesar do personagem e a história também, né, no geral, ser bem famosa, a grande maioria nunca viu o filme real dos anos 40. Acredito que, por ser mais antigo, as pessoas não dão muita chance. Mas eu garanto para vocês que vale muito a pena. Mesmo já sabendo a história inteira, acredito que a grande maioria já saiba da história do Pinóquio, não importa, o filme continua sendo muito bonito e vale muito a pena assistir. É isso então, galera, obrigado por me acompanhar até aqui e... Obrigada, Gabi. Falou! Nossa, faltava 2 segundos pra terminar o vídeo e eu fiquei tagarelando aqui ao invés de deixar ela terminar o vídeo. Acabou que a gente falou de tudo menos de Pinóquio nesse react, não é mesmo? Eu não consigo. Eu quero um frame do Pinóquio, eu não consigo, chat. Não tenho a capacidade de conseguir. Não é do Pinóquio. O que temos pra falar de Pinóquio? Acho que a Gabi meio que já falou tudo. Faltou ela falar, na verdade. Poxa, Gabi, deixou de fora, né? Um personagem absurdamente importante pro filme de Pinóquio, tá, chat? Personagem que, assim, significa bastante, até pro Gepeto. Foi um companheirinho do Gepeto antes do Pinóquio chegar, era algo pra vida dele, pra ele não ficar sozinho, pra não ficar solitário, que é o nosso querido Fígaro. Olha aqui o Fígaro, tadinho, ninguém fala dele, ele é esquecido no churrasco, o melhor personagem do filme é o Fígaro. Pobre Fígaro, é a única coisa que eu tenho pra acrescentar nesse vídeo maravilhoso que a Gabi fez. O gatinho, exatamente, tá? Melhor bichinho de todos. Não esqueça da peixinha, a Cleo. Temos a Cleo também, maravilhosa, que no final do filme faz as pazes com o Fígaro, eles até se beijam. Temos a nossa querida Cleo, que a Cleo, coitada, acho que nem aparece aqui. Poxa, Gabi, faltou falarmos então, ó, da Cleo e do Fígaro, pobrezinho, eles mereciam aqui uma menção honrosa. É, a Cleo não vai aparecer. Tudo bem, pelo menos aparece nosso querido Fígaro, que era meu personagem favorito. Mas, falando sério agora, Gabi, muito boa sua dissertação sobre Pinóquio. É realmente um filme que as crianças deveriam ver. Porque hoje em dia é tudo lindo, é tudo as mil maravilhas, todas as crianças, ai, são lindas e maravilhosas, que a gente tem que fazer pet na cabeça e dizer, muito bem, meu filho. Seja o que você quiser da vida, até uma cadeira, um guaxinim numa caçamba de lixo, se você quiser. Entendedores entenderão. E não, aqui é, crianças, escutem os seus pais, não mintam. Não bebam, não tentem fazer coisas de adulto. Aproveitem a sua infância. Aproveitem ser criança. Porque depois, quando você é adulto, meu caro, você não vai ter um segundo para parar quieto, tá bom? Então, crianças, aproveitem a sua juventude. E realmente, acabou sendo mais um react para falar sobre a Disney, sobre a frustração de como tá essa empresa atualmente, do que sobre o próprio Pinóquio. Precisamos de mais filmes assim. E se mesmo assim não tivermos mais filmes como esse, se não for possível resgatar essa nossa infância pro pessoal de atualmente, para as crianças atuais, que os pais de hoje em dia mostrem esses filmes. São filmes com história, com carga emocional, com lições de moral muito peculiares que fazem a criança traumatizar? Sim, talvez, provavelmente, mas que são necessárias. Ai, chat, saiu com a alma um pouquinho lavada desse react, porque eu consegui desabafar um pouquinho. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado. Por favor, não esqueçam do like, de um comentário se possível. E até a próxima. Deu pistolando aqui com a Disney. Vai ser maravilhoso.